Oi, meus amores, voltei, tá começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu quero contar pra vocês o meu relato de parto, como foi a minha experiência passar por uma cesariana. Então, amigas, quero compartilhar com vocês essa experiência incrível que foi um dos melhores momentos da minha vida, uma mistura de emoções, de medo, insegurança, ao mesmo tempo coragem, felicidade, alegria. Quero contar para vocês detalhadamente como foi viver esse momento incrível e espero que vocês gostem do vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de todos os vídeos. Deixem um comentário embaixo do que você achou da minha experiência. E é isso, vamos pro vídeo. Então, gente, eu não sei nem por onde começar, mas vamos lá. Eu demorei um pouquinho, né, para trazer esse vídeo aqui para vocês. A neném já está quase completando 3 meses. E eu decidi trazer esse vídeo aqui para vocês hoje. Então, quero começar aqui falando com vocês que minha gestação foi uma gestação, assim, podemos dizer que saudável, né? Não teve muitas complicações, né? Quer dizer, não teve complicações. Foi uma gestação saudável, algumas coisas de gravidez mesmo, né? Mas logo no início da minha gestação eu tive uma perda de sangue, mas graças a Deus ocorreu tudo bem. A minha gestação foi uma gestação saudável, que a minha bebê desenvolveu bem, teve um desenvolvimento ótimo, que ela cresceu bem, ganhou bastante peso, graças a Deus. Eu não tive diabetes gestacional, foi tudo tranquilo, graças a Deus. E eu já tinha em mente que eu queria um parto normal, mas não eram os planos de Deus, né? Que toda a nossa vida acontece conforme os planos de Deus, conforme o Senhor quer, né? Então, eu já tinha em mente que eu queria um parto normal e tudo acontece com o propósito do Senhor, né? Nada é por acaso. Aí, até que na minha última ultrassom, eu não vou me recordar de quantas semanas eu tava. Na minha última ultrassom, a neném estava com 3 quilos e pouquinho. Aí o médico me orientou, né, a maneirar um pouquinho na alimentação, porque se ela tava ganhando muito peso, muito rápido, continuasse daquela forma, tipo assim, poderia complicar na hora do parto, né? Como seria um parto normal. Aí tudo bem, né? Mas a questão dela, tava tudo bem com ela, né? Ela estava um pouquinho gordinha e grande. Eu também não vou me recordar de quantos centímetros ela tava, mas ela também já tava muito grandinha já e gordinha. Aí, em mente, né, que quando eu fizesse eu acho que toda mamãe é assim, né? Que quando eu fizesse as 37 semanas, ia ser rápido, né? Conforme o tempo fosse passando, ia ser rápido. E ele ia nascer no parto normal, ali, lá com 37 a 38 semanas. Tinha em mente isso, né? Mas não foi o que aconteceu. Até que eu cheguei em 41 semanas. 41 semanas. Aí eu fui pro culto, né, como um dia normal. Aí, no decorrer do culto, eu comecei a sentir umas dores de cabeça. Só desse lado. Comecei a sentir uma dor de cabeça. Aí eu, tipo assim, relevei, né? Mas eu já tava bem alerta, né? Que, tipo, a questão de no finalzinho ali, a gente fica mais alerta. Qualquer coisinha que acontece, a gente já fica mais alerta, né?
Aí comecei a sentir essa dor aqui na cabeça, depois a dor foi ficando um pouquinho mais forte. Aí eu cheguei até a comunicar com minha mãe, né, que eu tava sentindo essa dor. Quando foi no final do culto, eu comecei a sentir a dor aqui e na nuca. Até que durante a minha gravidez, eu não tive dor de cabeça, não tive pressão alta, tipo assim, então foi tranquilo. Aí, no final do culto, eu já tava com a dor do lado da cabeça, né, e na nuca. Aí, eu não ia no hospital, mas algo dentro de mim, tipo assim, parece que tinha me tocado pra mim, né? Aí eu peguei e fui no hospital. Até que meu pai me levou, né, no hospital. Aí eu fui, chegou lá, fiz os exames, tudo certinho. Aí, quando eu tava fazendo a ficha lá no hospital, tipo, minha visão ficou um pouco turva, né? Aí, chegando lá, né, no hospital, fiz todo a ficha. Aí também fui atendida super rápido, né? Quando o médico foi aferir minha pressão tava alta, tava 17/8, era 17/9, uma coisa assim. Tava muito alta. Pra mim que, tipo assim, na minha gestação minha pressão foi normal. Em nenhum momento da minha gestação eu tive pressão alta. Aí, depois disso, a médica pediu pra mim fazer um cardiotopo, né, pra ver como que a neném tava. Pediu pra mim também ficar em observação. Aí eu peguei e fui pra sala de observação e dei o exame. E até então, o médico do postinho tinha falado que aqui na nossa cidade só encaminha para uma cesariana 42 semanas, né? E eu tava de 41. Aí, até então, só tava sentindo isso mesmo, a dor na nuca e a dor na cabeça, só isso. Aí e minha pressão tava alta. Aí eu peguei e fui fazer o cardiotopo. Graças a Deus estava tudo bem com a neném, né? Mas minha pressão não baixava de jeito nenhum. Então eles não pôde me liberar, né? Ele disse que eu ia continuar em observação até minha pressão baixar. Aí minha pressão não quis baixar de forma alguma. Aí, como eu tava falando, né? Como eu tinha ido depois do culto, passei a noite, a pressão não baixou. Aí no outro dia eles resolveram me internar, porque a pressão não baixava de jeito nenhum. Aí eu comecei a tomar medicamento, né? E nada da pressão baixar. Entrada no hospital dia 24 de agosto. Isso, dia 24 de agosto. E quando foi no outro dia, eles me internaram e a pressão não baixava. Aí eles me deu a opção, né, de eu ir para casa ou tentar induzir. Como minha pressão não baixava, fiquei com medo de vir para casa, né, e acontecer algo. Aí eu peguei e falei assim, não, por mais que em nenhum, tipo assim, eu não queria de forma alguma induzir, porque eu falei, eu tinha em mente, no caso, que se fosse para induzir, eu preferia que fosse direto para uma cesariana, se tivesse a possibilidade, né? Mas não tinha possibilidade naquele momento, só tinha duas escolhas. Ou ia para casa esperar o parto acontecer de forma natural, com minha pressão alta, ou eu ficava no hospital e tentava induzir. Eu escolhi ficar no hospital e tentar induzir, com medo, mas eu escolhi, né, por pensar mais na neném, né. Aí, quando foi a troca de plantão, né, e eu fiquei aguardando começar a indução. E nada de começar a indução, era no dia 25, nada. Aí, quando trocava o plantão novamente, os médicos iam lá, analisavam o meu caso e falavam, daqui a pouco a gente começa. E nada de começar a indução. E nisso eu não tava sentindo nada, nenhuma dor.
Quando foi mais tarde, eu acho que na madrugada de 25 para 26, né? Eu comecei a sentir umas dores. Aí eu comuniquei com o médico do plantão, né? E ele realizou o toque e ele disse que não tinha dilatado nada, né? E eu tava com muita dor já. Não tinha dilatado nada. E, tipo assim, era uma dor suportável, mas, tipo assim, uma dor que incomoda. Mas era suportável. Aí eu fazia exercício, fazia agachamento e nada de evoluir, né? Nada de adiantava. Aí eles resolveram ter mais um cardiotoco. E nisso, durante o tempo, eu tava repetindo, né? Todo momento o cardiotoco pra ver como que alimentava os batimentos dela. E quando foi na manhã do dia 26, foi a troca de plantão, foi uma médica. Aí ela pegou, viu e, tipo assim, ficou sem entender, né? Porque ainda esse tempo todo e não tinha começado a indução e, tipo assim, não tinha resolvido nada ainda. E minha pressão alta. Aí quando foi, ela pediu para realizar outro exame cardiotoco. E nisso eu não tinha me alimentado ainda, né? Porque na madrugada, tipo, uma enfermeira tinha me dado uma esperança que podia ser um parto cesariano, né? Aí eu fiquei naquela assim, que se for para acontecer uma cesariana e eu tiver já me alimentado, né? No caso, eles vão precisar que eu esteja em jejum, né? Aí quando foi na manhã do dia 26, que eles trouxeram o meu café da manhã, eu não quis comer. Aí é tanto que a médica chegou para fazer, a enfermeira chegou para fazer o cardiotoco de manhã, ela perguntou: "Ah, você se alimentou?" Eu falei: "Ainda não." Aí ela falou assim: "Ah, precisa de se alimentar para realizar o exame." Aí mesmo assim eu fiquei naquela assim, eu não vou comer agora não. Aí chegou outra médica e falou assim: "Não, vamos fazer assim, vamos ver como que tá a neném, porque se caso precisar fazer uma cesariana, a gente faz, já como já tá de jejum, né?" Aí eu peguei e fiz o exame. Aí quando eu fiquei lá fazendo o exame, aí veio uns estagiários, né? E tipo assim, só vinha, olhava o resultado do exame e saía. Aí quando foi, eles foram lá e chamaram a médica. Aí a médica veio, pegou o papelzinho, nem esperou terminar de fazer o exame, saiu. Pegou o papelzinho e saiu. Quando ela voltou, ela falou assim: "A gente vai ter que fazer uma cesariana e vai ter que ser rápido." Aí ela falou assim: eu não me lembro, acho que foi 5 minutinhos pra você se arrumar, tomar um banho, trocar de roupa e ir pra sala de cirurgia. Aí eu fiquei tipo assim: como assim? Do nada, rapidão, né? Aí ela, que os batimentos da neném tava fraquinho, né? Aí eu tive que correr, tomar meu banho, me arrumar. E nessa hora eu fiquei com muito medo mesmo, porque em mente eu tinha que seria uma indução, né? Já tava me preparando para uma indução, mas no outro dia de manhã já chegar com uma ideia totalmente diferente. Mas eu sabia que tinha possibilidade de acontecer uma cesariana também, porque eu tinha medo da indução, porque eu vi vários casos de tentar uma indução e chegar no final, tipo, não evoluir nada e ter que ir para uma cesariana e ter que passar por aquele procedimento todo, entendeu? Passar por todas aquelas dores para no final ir para uma cesariana. Eu tinha bastante medo. Mas ao mesmo tempo eu me sentia aliviada, né? Porque eu pensava assim: vai ser uma coisa rápida, porque eu não vou sentir dor e logo minha filha vai estar aqui comigo. E fico feliz também, porque como ela já estava com os batimentos baixos, seria uma coisa rápida. Que se essa médica não chegasse ali naquele momento, naquela hora, ia ficar só empurrando com a barriga, empurrando, e Deus o livre acontecesse algo, né? Aí eu fiquei ao mesmo tempo com medo e ao mesmo tempo tudo aquilo ia passar logo. E eu lembro que eu tomei meu banho, né? Troquei de roupa e fui, mas eu não tava nervosa.
Tipo, eu tava com medo, mas não tava muito nervosa, mas eu tava tranquila, com o coração em paz, né? Aí a tia tava me acompanhando, né? Na troca de plantão, minha mãe saiu e ela me acompanhou. E nisso, que eu fui pra sala de cirurgia, que na hora que foi aplicar a anestesia, o médico foi super atencioso, né? A equipe também foi super atenciosa, me explicou tudinho como ia acontecer, do jeito que ia ser, como eu ia me sentir na hora da anestesia, me explicou tudo ali, naquilo eu fui me acomodando mais, né? E nisso que eu lembro que quando eu fico nervosa, eu começo a tremer muito, muito mesmo, eu não consigo me controlar. E nisso eu lembro que eu tava com medo, mas eu não tava tremendo. Tipo assim, eu não tava naquele nervoso de ficar me tremendo, né? Eu lembro que quando ele aplicou anestesia ali, o único medo que eu tinha da cesariana era tipo o medo de não sentir o movimento das pernas. Deu muita agonia. Muita agonia mesmo de não se, tentar se movimentar e não conseguir. Tipo, era uma agonia mesmo. Aí até que aplicou ali a anestesia rapidinho. Aí nisso eles não deixaram a gente ficar comigo, né? Quando tava aplicando a anestesia. Aí aplicou. E também logo depois que aplicou, ela entrou. Aí eu lembro que começa aquela dormência, né? Aí ele pediu pra eu deitar rapidamente. Aí ele pediu pra mim tentar me mexer. Nesse momento, meu Deus do céu, daquela aflição de tentar me mexer e não conseguir. Nossa, meu Deus. Aí nesse momento eu só comecei a orar. Eu falava, meu Deus, que isso passe logo esse momento. Porque eu tinha muita agonia também de sentir cortando, sabe? Sentir cortando e tentar me mexer e não conseguir. E eu só sabia orar. Pedir Deus pra passar logo aquele momento, né? E eu orava, eu fechava o meu olho, orava, eu cantava pra focar no que eles estavam fazendo. Aí eu fechava o meu olho, orava, cantava. E tipo, demorou um pouco da cesariana de tirar a neném, foi rápido. Mas depois demorou um pouco. Aí foi bem rapidinho quando ela nasceu. Foi o melhor som do mundo. Ela chorou bastante, graças a Deus, ela chorou muito. E foi o som mais lindo do mundo que eu pude escutar. Um chorinho, coisa mais linda. E ela nasceu bem rosadinha, gordinha, com as bochechinhas, coisa mais linda. Aí, logo que tirou ela, fez os procedimentos lá, né? Limpou. Aí trouxe pra mim ver, coisa mais linda. Ela nasceu com 3,350 kg, com 50 centímetros, bem grandinha e gordinha, graças a Deus. Aí eles pegou, né, e tipo, meio que fez os procedimentos e minha tia foi pro quarto já com ela, né, e no caso foi terminar de fazer os procedimentos comigo, né. E nisso, eu agoniada, só na questão de sentir eles mexendo, ai, uma agonia, sabe? Me sentir mexendo assim na barriga e eu tentava pensar em outras coisas pra ficar pensando muito naquilo, né? Que tava acontecendo. Aí eles terminaram de fazer isso. Aí falou assim, ó, você vai ficar em outra sala até a anestesia passar. Quando a anestesia passar, você conseguir se movimentar as pernas, você pode ir pro quarto e ficar com a bebê e tudo mais, né? Aí eu fui para outra sala, contigo lá. Eu falei, quantos minutos pra passar anestesia? 2 horas. Eu, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, eu vou ter que orar muito, cantar muito até passar essas 2 horas. Aí eu peguei e eu não conseguia dormir, não conseguia, eu não sei se era adrenalina, mas eu não conseguia dormir. E eu tentava dormir, não conseguia, eu fechava meu olho, cantava, e aquela agonia toda. Aí veio depois disso uma tremedeira que eu não conseguia segurar meu corpo de tanto que eu tremia, né? A reação da anestesia. Eu tive
essa reação e uma coceira no nariz. Meu nariz coçava muito, 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 muito. E eu me tremia muito, 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 muito. Aí depois disso, que foi passando, né, a tremedeira, mas a coceira no nariz continuou por alguns minutos, ou algumas horas, né? Isso aí, agora que eu percebi, questão do áudio. Continuando aqui com vocês, depois que fui para essa sala, esperei 2 horas até passar a anestesia, eu já conseguia movimentar as pernas, né? Aí eles me levaram lá pro outro quarto que tava a neném. Aí chegam lá, ai meu Deus, era a coisinha mais fofa do mundo, meu Deus. Tipo assim, eu só sabia agradecer a Deus por ter passado por ter sido uma cesariana, porque se fosse um parto induzido comigo, que seria mais complicado, né? Tipo, poderia até acontecer, tipo, uma laceração, é, não sei, seria mais complicado. Então eu penso assim comigo, que Deus sabe de todas as coisas. Era a mão de Deus ali que não deixou, no caso, os médicos fazer, iniciar a indução, porque também fico com medo de, tipo, eu tentasse uma indução e chegasse no final não conseguisse evoluir em nada e no final ter que ir por uma cesariana já cansada, esgotada e ter que passar por uma cesariana e por uma recuperação, tipo, de uma cirurgia, e o psicológico da gente também, como que fica, né? Aí, graças a Deus, foi uma cesariana que foi maravilhoso. Foi um momento incrível. Foi a mão de Deus em todos os momentos, que minha filha nasceu bem, nasceu saudável, nasceu rosinha, bem gordinha, com 3,350 kg, com 50 centímetros, probleminha, nasceu perfeita, saudável. Eu aprendi que a gente tem que confiar mais e mais em Deus, sabe? A gente tem que entregar, porque às vezes a gente entrega na mão de Deus, mas a gente não entrega por inteiro, né? Porque a gente entrega as coisas na mão de Deus e a gente quer, de qualquer forma, tá ajudando Deus a fazer as coisas. E eu entendo que ali eu entreguei por completo, né? Eu falei, Deus, está nas suas mãos, que o Senhor vai na frente, prepare tudo e venha ser conforme a tua vontade. E foi conforme a vontade de Deus, né? Porque foi tudo perfeito, conforme Ele queria. Então foi um momento lindo, maravilhoso, que quando eu fui pro quarto, né? Aí eu já pude ficar com ela, mas eu não podia pegar ela ainda, né? Aí veio a questão de amamentar. Eu não consegui amamentar ela porque o meu bico do peito não fez bico, então eu não consegui amamentar ela. Aí ela teve que ficar na fórmula. Era uma coisa que eu queria muito amamentar ela, mas no momento eu não conseguiria. Aí a gente pegou, foi pra sala de internação. E nisso, gente, que eu contei pra vocês, né, que eu tava, minha última refeição foi 9 horas da noite do dia 25. E nisso a Cecília nasceu às 9h50 da manhã do dia 26. E nisso elas falou que eu não me recordo se era 6 horas que ficava sem se alimentar, eu não me lembro. E nisso, eu lembro só que eu poderia comer umas 3 horas da tarde, se não me engano. Umas 3 horas, acho que era. E quando eu cheguei no quarto, aí elas falaram, não, agora não pode. Só mais tarde, no caso. Aí já tinha passado o almoço, aí falou pra me esperar o lanche. Aí no caso, na hora que chegou o lanche, eu tinha mudado de quarto. Aí ela falou assim, o lanche vai pro outro quarto. Quando ela chegar, já vai estar lá. E nisso, quando eu cheguei, não tinha o lanche, no caso, né? Já tinha passado com o lanche. E, tipo, acho que não sei se não tinha avisado pra eles, não sei o que aconteceu. E nisso, eu não, já era, quando eu fui pro outro quarto, já eram umas 5 e pouco, eu não me lembro. 5 e pouco, 6 horas. E não tava lá.
Aí, no caso, como tá no hospital, não pode. Tem que ser só alimentação lá do hospital, né? Aí, nisso, eu lembro que esse período todo eu tava com fome. E nisso, eu perdi um pouco de sangue, né? Depois da cesariana, eu perdi um pouquinho de sangue. Aí, o tempo todo sem comer. Só fui conseguir me alimentar, acho que foi 8 horas da noite, se eu não me engano, acho que foi 8 horas da noite. Que foi que eu fui tomar meu banho, né? Meu primeiro banho. Que eu fiquei com medo, como eu já tava com fome, eu fiquei com medo de comer e, e vomitar. Pra mim tomar o banho, né? No caso. Aí as técnicas que ia me dar banho me orientou a tomar o suco pra mim não ficar muito fraca na hora que eu levantar, né? Aí eu tomei o suco e fui tomar meu banho. E nisso eu passei mal no banheiro, porque eu fiquei com fraca também, né? E fiquei com agonia do corte, de pegar, né? De sentir o corte em mim, no caso, né? Porque pra quem. Aí o povo fala assim, uai, mas você não fez o curso de enfermagem e com, tipo, com esse medo, com essa agonia. Pra fazer os procedimentos, quando eu fui no meu estágio, pra me ver em outras pessoas, foi mais tranquilo, mas quando foi, tipo, em mim, que eu senti, me deu, sei lá, me deu uma agonia e eu, como eu tava sem alimentar, aí eu desmaiei. Desmaiei dentro do banheiro. Graças a Deus, minha tia a técnica tava lá, me ajudou, me orientou. Terminei de tomar meu banho, aí fui me alimentar. E nisso a neném tava na fórmula, né? Porque eu não tava conseguindo alimentar ela, porque eu não tive bico de peito. Meu peito não fez bico. Outro dia que minha mãe veio ficar comigo, aí minha mãe conseguiu um bico de silicone pra me usar, né? E nisso que eu usei o bico de silicone foi super tranquilo. Ela mamou perfeitamente. Meu Deus, ela mamou bastante nesse dia. Mamou perfeitamente. Esse bico de silicone, gente, porque meu peito não feriu. Nada, 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 nada. Então, foi bom por ter usado o silicone. Eu consegui amamentar minha filha. E ela, graças a Deus, ela é bem gordinha mesmo. Isso, gente, eu tive que tomar Noripurum, porque eu fiquei com anemia, porque eu perdi sangue também. Fiquei aquele tempo todo sem se alimentar. Aí fiquei com anemia, tive que tomar medicação. Nisso, a minha bebê ela nasceu amarelinha e teve que ficar no banho de luz. Foi um momento muito, como que posso dizer? Esse foi o momento mais complicado do meu relato de parto, né? Da minha experiência, porque ela chorava muito e como ela chorava, eu tirava ela, amamentava e nisso como que fala? Não mudou em nada, ela continua amarelinha, parece, não sei o nome, aumentou dela e ela teve que, a pediatra passou e falou que ela teria que ficar de novo no banho de luz. E eu não poderia tirar ela em nenhum momento. Fosse pra mamar, que, tipo, eu tentasse amamentar ela dentro do. Acho que é incubadora. Amamentar ela lá. Não podia tirar de forma alguma, porque conforme eu fosse tirando, ela ia ficar mais tempo. Então eu dava o meu jeitinho, né? Abria lá, amamentava ela lá dentro mesmo, encostava lá e amamentava ela. E eu chorava muito, porque eu ficava com muita dó dela, porque ela chorava bastante. Ela não queria ficar lá dentro e foi um dos momentos mais cansativos, porque eu lembro que eu não conseguia dormir à noite. Ela chorava muito, muito, muito mesmo. E eu também chorava, porque eu ficava em alguns momentos tipo assim, meio que eu me sentia que eu não podia fazer nada, né, por ela.
A única coisa que eu podia fazer era deixar ela lá dentro. Aí nisso eu tentava acalmar ela, conversava com ela, é, dava o peito, dava chupeta, ficava com ela ali, tipo, mais próximo dela, e ela tinha que ficar com aquela faixinha no olho, porque pra não prejudicar, né? Porque a luz é muito forte e lá era muito quente, assim. Eu pegava nela, ela tava muito quente. E ela tinha que ficar lá dentro, né? E então eu chorava muito, porque pra mim era difícil vê-la lá dentro. Mas era pro bem dela. Aí até que ela saiu, graças a Deus. E quando a gente recebeu alta, eu fiquei dando uns banhos de sol nela em casa, né? E graças a Deus foi sumindo aquele amarelume dela. E sumiu de vez. Graças a Deus que a gente não precisou voltar para o hospital em questão disso, porque no quarto que a gente estava no início, tinha uma moça que estava lá com esse mesmo problema com a bebezinha dela. E eu via como era difícil. Então, eu orava muito pedindo a Deus para não deixar aquilo voltar nela, para melhorar, que ela ficasse bem logo, que tipo, pra gente passasse logo. E nisso eu só saí do hospital, acho que foi dia 28. Eu entrei no dia 24 e saí no dia 28. Então, eu fiquei muito tempo lá no hospital. E nisso eu fiquei muito emotiva, né? Porque eu queria vir logo pra casa, eu tava cansada, eu tava exausta. Querendo ou não se recuperar no hospital não é bom, porque a gente quer o conforto, né, da nossa casa, quer estar em casa, descansar. E nisso, quando eu saí, foi muito bom mesmo. E foi isso, gente. Aí a gente saiu e a gente recebeu alta e, tipo, foi tudo ok. Questão disso. Isso foi a única coisa que, tipo, me abalou muito. Foi essa questão de ter que deixar ela lá dentro, tomando banho de sol. Graças a Deus ocorreu tudo bem. Que a gente veio pra casa, né? E ocorreu tudo bem. E foi isso, gente, a minha experiência, o meu relato de parto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado da minha experiência, do meu relato, né? De como foi que aconteceu comigo, como foi a minha experiência. Eu peço a vocês que deixem nos comentários como foi a experiência de vocês, como foi passar por um parto cesariana, pelo um parto normal, pela indução. Deixe nos comentários qual foi a via de parto de vocês e como vocês se sentiram passando por essa experiência. E foi uma experiência incrível passar por uma experiência de se tornar mãe, independente de qual via de parto que você teve, se for uma cesariana, se for indução, se for um parto normal, você é mãe do mesmo jeito, você é mãe de qualquer forma. E você também é forte de qualquer forma, você também é guerreiro de qualquer forma. E essa experiência me amadureceu mais, né, como mulher, como pessoa. E foi essa a minha experiência. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para ficar por dentro de todos os vídeos, para vocês acompanharem a minha rotina de como tá sendo. Ela agora vai fazer 3 meses, aí eu tô gravando, tô postando aqui as minhas rotinas com ela, as minhas experiências de mãe. E é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Um beijão e tchau!